Olá, bom dia minha gente, nessa segunda-feira. Bom dia para você que está entrando, Juliano Tardelli, bom dia Lili, bom dia Bruno, bom dia Sara, Diana, Cacá, Ive Bueno, Lulu, bom dia, Juliana. Bom gente, segunda-feira, minha voz está um pouco rouca por ontem, ministrei nos 3 cultos, e hoje, segunda-feira, dia 20, hoje é 27 do 5, a gente finaliza o nosso jejum de 21 dias. Eu anotei aqui para a gente finalizar hoje, né, esse propósito de jejum. Não sei se bateu com a sua agenda aí, né, tanta coisa aconteceu nesse meio do caminho, mas o mais importante é a gente seguir orando, jejuando e nos relacionando com esse Deus poderoso. Não é verdade? Bom dia, meu amigo Julico. Bom dia, Ana. Bom dia, Rafa. Bom dia, Dani. Bom dia a todo mundo. Eu quero dar continuidade ao que eu ministrei ontem na igreja, falando sobre o profeta menor Oséias. E eu queria trazer uma ótica um pouquinho diferente do que eu disse ontem, dentro dessa história de amor, onde Deus quer revelar para nós que Ele quer ser o nosso único amor, nosso único Deus, a nossa única provisão, a nossa única proteção, a nossa única esperança, né? Eu queria falar um pouco sobre isso junto com você hoje, né? Dentro dessa visão do profeta Oséias. Deixa eu baixar um pouco aqui, que eu estava no devocional, ficou um pouquinho alto. Queridos, antes de começar aí, né, falar com vocês o que a Bíblia mostra para nós sobre essa relação com o Criador, né? A gente observa de Gênesis a Apocalipse um Deus que deseja se aproximar do homem e se relacionar com ele, chamá-lo pelo nome, ser o Deus da vida dele, ser tudo o que ele necessita. Às vezes a gente confunde que a nossa vida ela se limita a realmente um hífen, aquele tracinho entre a data de nascimento e a nossa data de falecimento. Mas a nossa vida é muito mais do que isso, porque nós somos seres infinitos, né? Deus é eterno. O que é eterno? Eterno é algo, eu diria, que não tem início, não tem meio e não tem fim. Então Deus é eterno. E infinito, qual é a diferença do eterno para o infinito? O infinito ele tem início, mas ele não tem fim. Como somos seres espirituais, quando ele soprou em nossas narinas e fez alma vivente, nós somos infinitos. Por quê, Rafael? Porque quando a gente não estiver mais aqui na Terra, a nossa vida não vai acabar. Nós estaremos com Deus na vida eterna, ou aqueles que vão para o inferno em morte eterna. Então, eterna. Com isso, nós temos início, mas não temos fim. O Senhor, ele é eterno, ele não tem início, nem meio, nem fim. Aonde ele foi criado? Se você for lá antes da criação, do Gênesis, antes de tudo, quem está lá? Deus. Antes de tudo isso, quem está lá? Deus. Então, Deus, ele é eterno. Eu me lembro que um novo convertido uma vez me perguntou, pastor, eu te fazer uma pergunta, quem é o pai e a mãe de Deus? Caramba, peraí, o pai e a mãe de Deus? Faz sentido ou não essa pergunta, gente? O novo convertido me perguntou. Então, segundo a ideia dele, todo ser humano, ele é fruto de uma relação entre um homem e uma mulher. Nomina-se pai e mãe. Na concepção dele, como novo convertido, traz-se a ideia de que Deus ele é fruto de alguma relação. Mas a verdade é que uns atributos do caráter de Deus revelam a seidade. A seidade é que Deus ele não precisa de nada e de nem ninguém para fazer, para ser, para criar ou para existir. Deus subsiste nele mesmo. Antes de tudo, Deus. Pergunta que eu faço para você hoje nessa live. Deus sendo quem ele é, podendo o que ele pode, fazendo o que ele faz, haveria necessidade de Deus criar o homem?
Sim ou não? Não, não. Houve realmente a necessidade de Deus criar o homem? Não, porque se você pegar toda a Bíblia e toda a relação de Deus com o homem, depois da queda, houveram muitos problemas. Então, o homem, ele criou muitos problemas para Deus. Então, mais uma pergunta: por que que Deus criou o homem? Para pensar aí. Por que é que Deus resolveu criar o homem, se ele é onisciente, conhecedor de todas as coisas, e sabia que o homem já ia cair? Quando Deus criou o homem, Deus sabia que o homem ia cair, sim ou não? Sim. Para que ele criou então? Por que lá atrás, então, ele não parou e pensou, falou, é melhor não criar isso tudo, porque lá na frente vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso, vai... Faz sentido, sim ou não? Mas Deus criou o homem para um relacionamento, para se relacionar com ele. Deus criou um povo para chamar pelo seu nome. Deus criou o homem para chamar de seu. Deus criou o homem para ser o seu amor, para ser o amor da sua vida. É exatamente isso. Porque se a gente pegar um pouco atrás da história, lá em Ezequiel, Deus havia criado os seres celestiais, os anjos, os querubins, os serafins, né, os arcanjos, os seres celestiais. Havia um ser chamado, classificação única, querubim ungido, ou seja, Lúcifer, criado por Deus, que decidiu se rebelar e caiu. Ocupava uma posição de adoração ao Senhor. Uma vez que esse posto foi vago, Deus resolveu colocar eu e você nesse lugar de adoração a Ele e mais de relacionamento com Ele. Deus levantou o profeta Oséias para poder revelar o quanto esse povo que Deus ama tanto decidiu traí-lo, decidiu se relacionar com outros deuses, mas ainda assim ele insistentemente continua amando. Então a gente acaba percebendo que o que Deus é para nós, Deus é o amor da nossa vida, Deus é o maior, o único verdadeiro amor da nossa vida. E como todo amor, ele sofre, porque dentro dessa relação de amor existe ciúmes. Sim, tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. Não é verdade? Dentro desse amor, dentro de uma relação perfeita, de Deus imperfeita nossa, existe a traição. A traição quando nós adoramos a outros deuses, a outras coisas, a outros lugares, a outras pessoas, e colocamos no lugar dele. Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, o nome disso é traição. E isso foi evidenciado de uma forma clara no livro do profeta Oséias, quando Deus resolve levantar esse profeta menor e manda ele ir para um prostíbulo e fazer da sua esposa uma prostituta. Quanto mais, ele chama Gomer e diz para ela que decide assumi-la, que agora pagará as despesas, que dará teto, provisão, proteção, alimento, segurança, esperança. Dará para ela um nome relativamente de respeito, porque ele era um profeta. Mas ainda assim, a despeito de ter recebido tudo o que não merecia, ela ainda assim continuou traindo ele. E quantas são as vezes que acontece isso na minha e na sua vida? Deus nos deu o direito de sermos chamados filhos dele, porque ninguém é filho de Deus antes de ter um encontro com Jesus. Peraí, Rafael, você tem certeza disso que você está falando? Tenho. A prova disso é João 3,16. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu, quem sabe? O seu único. A palavra único, ela traz a ideia de um. Então, João 3,16 diz que Deus só tem um filho. Não é verdade? E se Deus só tem um filho, você é o que de Deus? Não, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. O Fabrício está falando, eu sou filho de Deus. O Antônio está falando, eu sou filho de Deus. Rafael está falando, eu sou filho de Deus. Renata também. Ué, mas Deus falou que ele só tem um filho, que é Jesus. E aí essa resposta vem lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz, ele, Jesus, veio para os seus, os judeus, mas os judeus não o receberam.
Mas a todos quanto o receberam, foi dado a esses o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, nós somos filhos de Deus porque os judeus não o receberam. Deus resolveu chamar os judeus para ser o seu povo. Em qual momento, Rafael? Quando ele vai lá em Gênesis, no capítulo 12, e ele fala para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu farei de você um povo numeroso nessa terra. Ele comissiona Abraão e fala para Abraão que através da descendência dele terá um numeroso povo, que esse povo será dele e que ele usará esse povo com feitos, com caminhadas, para mostrar que ele é o amor da vida desse povo. Por isso que lá na frente, quando esse povo desobedece, fica durante 420 anos escravos lá no Egito, Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar esse povo. E dentro de um encontro lá no Sinai, ou ali nos desertos próximos ao Sinai, Moisés tem a coragem de perguntar para Deus: Senhor, mas peraí, eu conheço o Senhor, de ouvir falar. Os meus pais, Arão, Joquebede, fizeram um depósito sobre os feitos que o Senhor fez no passado. E eu hoje te conheço, os meus olhos te veem. Mas o Senhor está dizendo que vai me usar, que eu sou gago, que estou fugindo há 80 anos. Há 40 anos ele estava fugindo, ele tinha 80 anos de idade. Eu sou um fugitivo há 40 anos, eu sou um condenado à morte. O Senhor vai usar um homem como eu para libertar o teu povo. E eu vou chegar lá para Faraó, eu vou falar para Faraó: dá licença, desculpa, eu não sei nem se ele vai me receber, mas o Senhor está dizendo que ele vai. Vamos supor que ele me receba, que eu entre lá e que ele me receba, e aí de repente ele vai dizer para mim assim: quem que te mandou aqui? Rapaz, quem é você, cara? E aí Moisés pergunta para o Senhor. Se ele perguntar quem me mandou, o que eu vou dizer? Queridos, observe que as mesmas perguntas que eu e você fazemos diante de situações que vivemos, Moisés e esses homens fizeram lá atrás. O que nos difere desses homens é somente o tempo, queridos. Porque o modo, porque o medo, porque a ansiedade, porque a preocupação é exatamente a mesma. Inclusive o pecado é o mesmo. Porque todas as vezes estamos olhando para o lado e nos deixando desvirtuar do caminho do Senhor. E é nesse momento, quando Moisés pergunta para Deus: se eles me perguntarem quem me enviou, eu vou dizer o quê? Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Como o Senhor é conhecido? Porque o que difere essas pessoas que estão aqui na live agora? O Cristiano Neves, a Pati, o Vilas Boas, ou a Vilas Boas, a Elane, o Marcos, o Edson Bittar. O que difere cada uma dessas? A Gláucia. O que difere essas pessoas? O que difere elas no primeiro momento é o nome. Porque se eu olhar aqui, o Edson Bittar, por exemplo. Quem é o Edson Bittar? O Edson Bittar é um homem, pai de uma filha, morador de Cabo Frio, morou nos Estados Unidos muitos anos, é cinegrafista profissional do SEI em Cabo Frio mais de 15 anos. Então, esse é o Edson Bittar, essa é a apresentação do Edson Bittar. Então, se eu falar para alguém, quem é o Edson Bittar? E essa pessoa disser: é o Edson Bittar, que trabalha lá na câmera, que está sempre solícito, que atende a gente, aquela pessoa agradável, que está sempre lá a todos os cultos e tal. Deu para você entender um pouco? Agora vamos imaginar dentro da conversa de Moisés com o Senhor. Senhor, se eles perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? Qual é o seu nome? Deus fala: diga que eu sou. Peraí, mas o nome de Deus é eu sou? Diga eu sou. Eu sou o quê? Talvez Moisés perguntou para o Senhor. Pois é, o meu nome é aquilo que você precisa. Eu sou o que você precisa. Você precisa de paz? Eu sou paz. Você precisa de alegria? Eu sou alegria. Você precisa de esperança? Eu sou esperança. Você precisa de saciedade? Eu sou saciedade. Você precisa de cura? Eu sou cura. Você precisa de amor? Eu sou amor. Você precisa de quê? E Deus se revela como um Deus que é
aquilo que você precisa. O nome de Deus, ele é, se existe essa palavra, é indizível, né? Segundo a língua hebraica, o nome dele mais próximo não tem nenhuma vogal, é Iavé, né? Ou seja, Deus sobre tudo e sobre todos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Manda Oséias ir lá no prostíbulo, trazer Gomer, botar para casa e ser humilhado, sofrer humilhação. Porque todo mundo na vizinhança começou a humilhar Oséias. Olha só que doideira, esse cara tem que ter coragem. Pegar uma mulher e prostituta e botar dentro da casa, e depois que casou com ela, ela começou a trair ele. E os filhos que eles tiveram não eram filho dele, eram filho de outros homens. Sabe o que Oséias fez? Oséias continuou amando Gomer. Peraí, mas esse cara, pelo amor de Deus, esse cara aí é um absurdo que ele fez. Quem teria coragem de se submeter a isso? Quem teria coragem de passar tamanha humilhação? Quem teria coragem, sabe, de dar amor, de receber traição e continuar insistentemente querendo se relacionar? Quem teria essa coragem? Deus teria. A maior mensagem de Oséias é a prova do amor de Deus por nós, que nos relacionamos com Ele e vivemos uma relação de traições, quando em muitos momentos nós deixamos de amar a Ele para nos relacionar com coisas, com pessoas, com lugares, com situações, trocando a ordem das coisas. Então a gente acaba percebendo que dentro dessa relação de amor existe a dor de troca, a dor da traição, a dor por ser banalizado e ser trocado por coisas tão pequenas que inclusive ele mesmo deu. Porque talvez, quem sabe, dentro da nossa relação com Deus, às vezes a gente troca Ele por aquilo que Ele nos deu. Sim. Então, eu quero citar aqui um epitáfio. Epitáfio é aquela frase descrita na lápide de pessoas que morrem, né? Algumas pessoas, se você já foi no cemitério, se você já foi em algum lugar nesse sentido, onde enterram mortos, você vai perceber que algumas lápides, elas têm uma frase descrita. E aí, trazendo uma conjectura para os dias de hoje, os personagens bíblicos, eles poderiam ter um epitáfio em suas lápides, né? Por exemplo, Paulo. Qual seria o epitáfio de Paulo? Na lápide dele, o que estaria escrito? Pensa aí. O que estaria escrito numa frase marcante de Paulo que poderia estar escrito? Isso, exatamente. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso resume um pouco da vida dele. Se fosse Jó, o que estaria escrito no epitáfio de Jó? Né? Que foi quem foi, que viveu o que viveu, foi o homem que mais sofreu, né? Se pudesse ter uma frase escrita no epitáfio de Jó, estaria escrito, lembrei, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Exatamente, na minha opinião estaria escrito isso, porque foi uma frase marcante, porque Jó achava que conhecia o Senhor, mas não conhecia. Ele só conheceu o Senhor através da dor e do sofrimento. Se Oséias tivesse um epitáfio, o que estaria escrito no epitáfio de Oséias? E aí eu coloquei assim, os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam nele, mas os rebeldes neles tropeçam. Os rebeldes, eles tropeçam nos caminhos que o próprio Senhor criou. E curiosamente, em toda essa dinâmica dessa história de amor de Deus para com Oséias, de Deus para comigo e com você, o nosso Deus nunca desistiu de você. Então, não se sinta acusado, condenado, quando você ouvir uma história como essa. Não ache que o pecado tem o poder de prender, de aprisionar você, de querer ceifar a sua vida, porque não tem. Eu quero repetir uma historinha que eu contei ontem. Talvez você não tenha ouvido essa historinha. E essa historinha fez muito sentido dentro dessa dinâmica, dessa relação de amor entre Deus e o seu povo, sinalizada por Oséias e Gomer. Duas crianças, Maria e João, estavam de férias escolares. Resolveram ir para o sítio do avô brincar livremente. Lá, um lugar amplo onde
eles tinham acesso à terra, tinham acesso ao contato dos animais. O avô de Maria e João tinha um pato de estimação. E um dia, Joãozinho, num acidente com o seu carrinho descendo a ladeira em alta velocidade, acaba atropelando o pato de estimação do seu avô, que tanto estimava. Diante da morte do pato, Maria foi ao encontro de Joãozinho e disse para ele, já num tom de acusação: Joãozinho, o que você fez? Você matou o pato de estimação do nosso avô. Observe que as pessoas à nossa volta, diante de falhas que cometemos, diante de pecados, inclusive diante de acidentes de pecado que cometemos, elas não querem de alguma forma nos acolher, elas não querem nos incentivar, elas querem nos condenar, elas querem nos matar e elas querem inclusive nos usar diante dos acidentes de percurso nosso. A avó de Joãozinho e de Maria gritou: Maria, vem me ajudar a tirar a roupa da corda. Maria olhou para Joãozinho diante do pato morto e disse para ele: vai lá, você precisa ajudar a vovó. Joãozinho, não entendendo, disse: Maria, mas a vovó chamou você. Mas se você não for, eu vou contar tudo pro vovô, que você matou o pato dele de estimação, porque você matou. Você sabe o que Joãozinho fez? Ele preferiu ser vítima agora de uma chantagem e se submeteu a Maria. No outro dia, a avó disse: Maria, me ajuda a lavar a louça. E Maria olhou para Joãozinho e disse: vai, porque senão eu vou contar tudo. No outro dia, a avó chamou Maria para ajudar a arrumar a casa. E Maria já não dizia nada, ela só dizia: quen, quen. E Joãozinho logo se levantava e ia. E cada tarefa, Maria olhava para Joãozinho e dizia: quen, 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 quen. E ele, como um patinho, aprisionado por uma condenação, resolveu se colocar como um escravo de Maria. Um dia, diante de uma angústia, ele tomou uma decisão, tomou coragem, seguiu em direção ao seu avô, chorando, arrependido, disse: vô, eu pequei. Eu errei contra o Senhor, mas foi um acidente. Eu juro para o Senhor que eu não tinha nenhuma intenção de matar o seu pato de estimação, mas lamentavelmente isso aconteceu e eu estou totalmente arrependido. Nesse momento, o avô olha para ele com um olhar acolhedor e diz para ele: meu filho, eu sabia de tudo a todo tempo. Eu estava na janela quando o acidente aconteceu. Eu só me perguntava por quanto tempo você ia permitir ser escravo do acidente que aconteceu. Quantos de nós, queridos, temos sido escravos de um pecado que foi cometido por acidente? Quantos de nós somos escravos do diabo, que quando a gente tem vontade de ir à igreja no domingo, diz pra gente assim: quen, quen, você não merece. Você é impuro, você é pecador, você é pecadora, você já fez muito isso e você abandonou o Senhor. Na história de Oséias, com Gomer, mostra para nós que independente da quantidade de vezes que Oséias foi traído, que Oséias foi traído por Gomer, ele nunca abandonou ela, ele nunca desistiu dela, ele nunca rejeitou a ela. E da mesma forma, o que Deus quer nos dizer é que ele nunca abandona você, que ele nunca rejeita você e que ele nunca vai se esquecer de você. Então que você tenha coragem, não de ir até o seu avô, mas de ir até o seu pai. Porque no capítulo do 1 ao 10, a relação de Deus para com o seu povo, no livro de Oséias, Deus está usando uma metáfora de marido e de esposa que traiu. A partir do capítulo 11, Deus utiliza uma nova metáfora, trazendo a ideia de que agora ele não é mais um marido, ele é um pai. E ele começa a chamar a sua nação de filhos e se coloca numa posição de pai. E por que, Rafael? Que Deus resolve agora mudar a ótica, a visão. Não é mais um marido traído, e sim um pai com um filho rebelde. Porque dentro de uma relação de marido e mulher, pode-se até existir, diante de traições, diante de decisões, um ex-marido, uma ex-esposa, diante de uma rebeldia, de uma traição, mas nunca haverá a condição de ex-filho.
Se somos filhos rebeldes, Deus jamais deixará de ser o nosso Pai. É sobre isso que se trata. Essa palavra é uma palavra poderosa demais. E eu creio que ela pode mudar a sua vida. Você que tem assistido essas lives aqui e que está afastado do Senhor. Você que de alguma forma, sabe, um dia era brasa, mas diante de algumas coisas que aconteceram, você se afastou. O convite não é para uma igreja. O convite é para uma restauração de um relacionamento com um Deus que é Pai. Que não olha para o seu pecado, que não condena você e diz quen, quen. Ele, pelo contrário, diz para você sempre com um olhar acolhedor. Eu ficava me perguntando por quanto mais tempo você iria decidir ser escravo do pecado. Decida nessa manhã de segunda-feira não ser mais escravo do pecado, não ser escravo daquilo que aprisiona você e ser livre. Afinal, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se você quer agora, nessa manhã, restaurar a sua comunhão com o Senhor, escreva aqui nos comentários e não se preocupe com quem vai ler ou com o que as pessoas vão falar sobre você, porque Deus nunca se preocupou com o que as pessoas iam pensar quando você decidiu ser escravo do pecado e fugir e deixá-lo. Então diga, eu quero. Diga, eu decido restaurar a minha comunhão com Ele. Eu decido não ser mais escravo, não ouvir mais do diabo e dos seus demônios. Quen, quen. Pai, é no nome de Jesus que diante da Tua palavra que é poderosa, com uma grande prova de amor do Senhor por nós, que eu oro por essa pessoa que está com o coração aquecido agora, que escreveu, mas que também não escreveu, que sentiu vergonha de escrever. A Deus, que o Senhor dê força, dê coragem a essa pessoa para procurar o Senhor nesse momento como ela está fazendo e dizer para o Senhor, Senhor, eu pequei. Assim como Joãozinho disse nessa metáfora, acidentalmente eu matei o seu pato de estimação. Essa pessoa diz para o Senhor, Senhor, acidentalmente eu quebrei a confiança do Senhor. Eu te traí por coisas, por pessoas, por situações, mas nessa manhã nós restauramos a nossa comunhão com o Senhor. Nós recebemos o teu abraço de pai e nos colocamos na posição de filhos, recebendo do Senhor o anel no dedo, a sandália nos pés e uma roupa nova. Troca as nossas vestes que outrora eram de luto para vestes de festa. Ó Deus, muda a nossa sorte, transforma o nosso pranto em riso, o nosso choro em alegria, porque o Senhor é o nosso Deus. Restaura a aliança que foi quebrada, vivifica o Espírito do Senhor na vida desse homem e dessa mulher. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Deus é bom em todo tempo, como disse aqui o Emerson. Muito bom estar com você aqui. Obrigado a você que durante esses 21 dias esteve nesse propósito de jejum e oração, orando por mim, orando por nós, orando pelas nossas famílias. Eu estive todos esses dias em oração e em jejum pelas nossas vidas. Vamos continuar aqui entendendo que de alguma forma, se eu estou aqui nessa manhã e pouquinho posso acrescentar na sua vida, sendo um instrumento de Deus para ser esperança para você, eu estou fazendo a minha parte. Amanhã, terça-feira, estarei aqui às 7h15 da manhã com mais uma live de oração. Agora, preste atenção, eu tenho um pedido para fazer para você. Talvez quando você encaminha essa live agora ainda com ela ligada, a pessoa que vai receber a seguinte descrição: essa live foi encerrada. Então eu tenho um pedido para fazer para você. E o Senhor conhece meu coração e sabe que o meu coração não é que as pessoas conheçam o meu nome. Eu sou conhecido pela pessoa mais importante da vida, que é o Senhor. O meu nome está escrito na palma da mão dele. Mas eu tenho o objetivo, de alguma forma, de fazer com que pessoas que estão afastadas do Senhor possam se reconciliar com Ele. Então, quando essa live acabar, daqui um tempinho, você vai entrar no meu Instagram e você vai entrar nessa live de hoje e você vai enviar para alguém, porque aí sim, essa pessoa vai poder assistir essa live. E se fizer sentido para ela, você vai poder ser um agente de milagre para produzir restauração na vida de alguém que tem ouvido quen, quen.
do diabo. Pense nisso. Que Deus nos abençoe e nos guarde, faça o seu rosto resplandecer sobre nós, nos encha de graça e nos dê a paz. Excelente segunda-feira, que seja uma segunda-feira de milagres. Deus nos abençoe. Valeu!